Boa noite, Ana Paula. Bom, vamos começar hoje, né, o nosso encontro de hoje. E hoje nós vamos falar sobre reforma íntima, emoções, sentimentos e entender mais um pouquinho sobre inteligência emocional. Hoje eu tô fazendo pelo celular, tô fazendo diferente hoje para ver se a imagem fica um pouco melhor. Vamos ver, vocês me dão um feedback aí. Oi, minha irmã, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar o nosso encontro, que possa ser esclarecedor, que possamos sempre compartilhar de boas emoções, de bons sentimentos, né? E que possamos vibrar para o nosso planeta, principalmente pelo momento em que nós estamos vivendo, que ainda estamos passando por, né, um momento delicado, mas se Deus quiser, em breve isso terminará. Então, primeiro, para começar a falar sobre o assunto de hoje, que é reforma íntima, inteligência emocional, a gente precisa entender o que envolve essas duas situações, né? Então, por exemplo, a reforma íntima, quando a gente fala em reforma, se a gente pensar numa reforma de uma residência, de uma casa, por exemplo, a gente imagina quebrando as coisas, tirando do lugar, pintando, né? Pelo menos para mim, na minha mente, quando eu penso em reforma, é isso que eu vejo. Mas e quando a gente fala em reforma íntima, né? A gente reformar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente tem que ter uma visão um pouquinho diferente. Não dá para sair quebrando tudo que a gente tem dentro da gente, né? E então, como seria essa reforma íntima? Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente tem um consenso de que precisa tirar as coisas do lugar, mexer em algumas coisas. Algumas coisas a gente sabe que não serve mais, que a gente pode jogar fora. Outras a gente guarda porque talvez eu precise um dia. E tem aquelas coisas que realmente eu vou ter que conservar porque eu não posso ficar sem. Então, uma reforma vai ter coisas que eu vou jogar fora, tem coisas que eu vou guardar para um momento que for necessário, e tem aquilo que vai estar ali comigo a todo momento, né? Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, que tanto se fala na atualidade, é junto com essa reforma íntima. Quando eu me conheço intimamente, quando eu consigo fazer essa separação, fazer essa transformação interior, automaticamente eu estou trabalhando a minha inteligência emocional. Mas primeiro eu preciso saber o que é uma emoção. O que vem a ser uma emoção? A gente muitas vezes pode confundir emoção com sentimento. Então vamos definir agora o que é um e o que é outro. A emoção é toda aquela questão fisiológica. A emoção são as reações químicas que nos ocorrem diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de algo. Então, as emoções é tudo aquilo que o meu corpo sente. Por exemplo, se eu tiver com medo, as minhas pupilas dilatam, aquele olho estagalado, dá um frio na barriga, dá uma sensação, vontade de correr, dá muitas vezes a boca fica seca. Isso são reações químicas de uma emoção, da emoção do medo. O nojo, fora a fisionomia, né? Que cada emoção também traz uma característica da fisionomia. O nojo, por exemplo, o nojo dá aquela, a boca fica seca, aquela vontade de uma ânsia de vômito, por exemplo. A expressão nossa de repulsa, de querer aquilo longe, é uma emoção.
né? Que é a emoção do nojo. A tristeza, a nossa boca parece que até ela fica triste, os nossos olhos, né, ficam lacrimejantes, há uma produção maior de lágrimas quando a gente está diante de uma situação de tristeza. Quando a gente está com raiva, né, geralmente a gente junta aqui, né, a sobrancelha, é uma característica mais de proteção, então a gente se fecha, às vezes as mãos, os punhos se fecham, ficam cerrados, o sangue parece que sobe, o rosto fica avermelhado quando a gente está com raiva. Quando a gente está feliz, né, algo incontrolável, a gente sorri mesmo sem querer, a gente, né, tem aquela sensação de alegria, de sorriso mesmo. E tem a diferença quando é um sorriso espontâneo de quando é um sorriso forçado, né? Por exemplo, se a gente perceber numa selfie, quando a gente vai fazer, que a gente força um sorriso, os nossos olhinhos aqui, eles não ficam tão sorridentes de quando a gente tem um sorriso espontâneo. Observem uma foto onde vocês estão sorrindo espontaneamente. Aqui, nesse canto do olho nosso aqui, parece que ele se fecha, a gente fica parecendo japonês. E quando a gente está fazendo uma selfie, né, que a gente vai dar um sorriso ali que não é espontâneo, isso não acontece. Porque não é uma emoção que eu estou sentindo naquele momento. A surpresa, a gente estagala os olhos, né, e às vezes até a boca. E cada uma dessas emoções, ela tem uma reação, né? E por que as emoções, elas são tão importantes na nossa vida? Nós já temos 5 emoções primárias, que a gente já nasce com elas, que é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o nojo, que é junto com a surpresa também, tá? Quando eu fico surpreso ou quando eu fico com nojo, elas são são emoções simpáticas ali que agem muito junto, não dá muito para distinguir uma coisa da outra. Apesar de serem definições, estou surpresa com algo ou estou com nojo de algo, são coisas diferentes. Porém, elas trabalham na parte cerebral praticamente juntas, tá? Por isso que elas são emoções ali simpáticas. E cada uma dessas emoções, elas vêm junto com as recordações e com as memórias que nós temos de tudo que acontece conosco durante o dia, durante a nossa vida, em todos os momentos. Tudo que acontece com a gente é gerado uma emoção junto com uma memória. Então, aquela memória sempre vai estar conectada a uma emoção, ou de alegria, ou de tristeza, ou de medo, ou de raiva, de repulsa. E isso fica armazenado no nosso cérebro, em determinados lugares, às vezes fica no nosso inconsciente, então muitas coisas a gente às vezes não se recorda tão rapidamente e outras coisas a gente reaviva sempre. Uma emoção negativa muito forte, a gente sempre vem trazendo ela à tona. Aquela lembrança vem e a gente tem aquela sensação de tristeza ou de raiva novamente. E quando que isso vira um sentimento? A emoção, ela se torna um sentimento quando ela se torna consciente. Como assim? Passei numa determinada situação, né? Por exemplo, eu fui chamada atenção no meu trabalho. E naquele momento eu senti raiva da pessoa que estava chamando a minha atenção. Então eu fiquei com os nervos à flor da pele, o sangue sobe para o rosto, só que eu não falei nada. Eu senti tudo aquilo e guardei. Aquele momento gerou essa emoção negativa de raiva. Só que muitas vezes ela fica durante dias e eu não percebo que aquilo está me fazendo mal e que aquilo é um sentimento. Eu não reconheço aquilo como um sentimento. Então, toda vez que eu me deparo com a pessoa, eu evito, fujo dela, desvio, tento não ficar no mesmo lugar com ela, só que eu não me conscientizo de que eu estou sentindo raiva pelo que ela fez comigo naquele momento. Quando eu crio consciência de que o que eu estou sentindo pelaquela pessoa é raiva,
ela se torna um sentimento. E aí aquela memória, ela se torna uma memória com a emoção da raiva e ela fica armazenada no meu consciente, porque eu me tornei aquilo consciente. E aí aquilo, enquanto está no meu consciente, enquanto eu tenho consciência de que eu estou sentindo raiva daquela pessoa, fica mais fácil para eu trabalhar aquele sentimento. Fica mais fácil para eu ressignificar, para eu transformar, para eu modificá-lo. Ou seja, deixar de sentir aquela raiva. A partir do momento que os dias vão passando, outras coisas vão entrando na minha vida, outras recordações, outras memórias vão entrando e aquilo vai ficando para trás, eu vou jogando aquilo para o meu inconsciente. Só que não fica esquecido. Então, talvez eu nem esteja mais me sentindo tão mal mediante aquela pessoa. Mas o que vai acontecer? Sabe aquela história de que quando a gente não esquece, no momento de raiva a gente coloca para fora? Então, em determinado momento, eu vou estar vivenciando uma outra situação com essa pessoa e aquilo que eu vivi com ela lá atrás vai vir à tona por um gatilho, alguma coisa que despertou aquilo lá de novo e eu vou jogar na cara dela. É o que a gente costuma fazer. Lembra aquele dia que você me chamou a atenção, que você me ofendeu? Então, você estava errado. E muitas vezes a gente faz isso. A gente faz isso constantemente. Às vezes guarda, a gente acha que esqueceu, mas aí naquele momento de conflito, de raiva, através de um gatilho que desperta, que o gatilho pode ser uma música, pode ser um perfume, pode ser uma foto, uma imagem, tudo aquilo que eu não falei aquele dia que ficou guardado. Bom, então isso o que isso tudo significa? Que quanto mais rápido eu identifico uma emoção em sentimento, percebo que aquilo se tornou um sentimento para mim, mais fácil e mais rapidamente eu vou conseguir trabalhar e vou conseguir me libertar daquilo. O sentimento, todos eles são importantes, desde que eles sejam equilibrados. E o que tudo isso tem a ver com a minha reforma íntima? Justamente isso. A maioria das coisas que está guardado dentro de nós, elas não se tornaram conscientes para nós. Então, muitas vezes eu sou uma pessoa ainda orgulhosa, sou uma pessoa rancorosa, sou uma pessoa que deseja ter as coisas dos outros, ou seja, sou uma pessoa invejosa, e eu não sei, eu não tenho consciência disso. Então, às vezes, outras pessoas vêm e falam para mim, nossa, mas você é assim. E a gente fala, imagina, o que essa pessoa está falando? Porque a gente não tornou aquilo que está dentro da gente consciente. E a gente acaba guardando isso, muitas vezes, devido à nossa criação, devido à própria questão religiosa, porque a gente escuta muito que a gente não pode sentir raiva, que a gente não deve sentir ódio de ninguém. Então, quando vem aquele sentimento e a gente pensa, nossa, mas eu não posso sentir isso, o que a gente faz? Rapidamente a gente guarda aquilo e finge que não tem, só que ele está dentro de nós. E aí vai passando o tempo, eu vou lutando, é uma luta interna que eu tenho com aqueles sentimentos que eu não quero mostrar para as pessoas, que geralmente é um lado sombra que todos nós temos, né? Só que aquilo vai me fazendo um mal tão grande que eu vou me tornando uma pessoa triste, uma pessoa reprimida, uma pessoa depressiva. Tudo isso porque eu não deixei vir à tona um sentimento no momento que ele deveria ter vindo. O certo seria nós resolvermos tudo na hora, né? Então, se na hora eu sentir raiva da pessoa e eu falar com ela e dizer, olha, não foi bom, não gostei do jeito que você falou comigo, não me fez bem, eu tô com um sentimento nesse momento que não é bacana, mas eu acredito que se a gente está conversando agora, isso pode ser resolvido. Ou, naquele momento mesmo,
eu tentar apagar da minha memória o que aconteceu, tendo a empatia de me colocar no lugar do outro, daquela pessoa que me atingiu, que me ofendeu naquele momento. Como eu já falei em outras vezes, a gente sempre vai falar em empatia, que é perceber que aquela pessoa talvez não está bem naquele dia, que a intenção dela não era nos ofender, não era nos magoar, e aí aquela emoção, ela nem vai precisar ser armazenada. Ela não vai precisar tornar-se consciente porque ela não vai passar daquele momento. Ela vai ser esquecida no ato. Então a gente tem essas duas opções. Ou a gente resolve na hora e já fala o que está sentindo, ou a gente usa a empatia e se coloca no lugar daquela pessoa e percebe que não era aquilo que ela queria fazer, não era aquilo que ela queria me dizer, e que aquilo que ela está sentindo naquele momento é dela, pertence a ela, e que eu não preciso absorver isso. Só que o mais difícil da nossa reforma íntima é justamente isso, a gente tirar de lá de dentro tudo isso que a gente vem guardando há muito tempo, reprimindo, às vezes por forças externas mesmo, como eu falei, familiares, religiosas, questão da sociedade, e admitir que eu tenho aquilo dentro de mim. Admitir que eu ainda sou uma pessoa orgulhosa, que eu tenho raiva, que eu sou rancorosa, que eu tenho uma mágoa guardada dentro de mim. É por isso que quando a gente fala em reforma íntima, as pessoas dizem que é tão difícil, porque realmente olhar para dentro da gente é a parte mais difícil. E essa quarentena que a gente está vivendo, ela está trazendo isso para nós. Geralmente a gente foge disso, através, né, das nossos afazeres externos. Então, através do trabalho, através das minhas atividades que eu faço fora da minha casa, eu ocupo tanto tempo com outras coisas que eu não preciso parar para olhar para dentro de mim. E esse tempo agora que a gente está, que na verdade está sobrando tempo, a gente acaba olhando para dentro de nós mesmos e percebendo que tem coisas que há tanto tempo a gente não colocava isso para fora, que há tanto tempo estava guardado dentro de mim. E aí que a gente percebe, por exemplo, nas redes sociais, as discussões, né, as trocas de farpas, a pessoa mostrando realmente o que ela tem guardado dentro dela, mas que ela não tinha tempo muitas vezes para colocar para fora. Isso é bom quando a gente consegue colocar para fora, porque a gente se liberta, a gente torna consciente aquilo que eu tenho, porém, tudo precisa de um equilíbrio. Quando eu coloco para fora e acabo expondo as pessoas e acabo ofendendo as pessoas, isso não vai ser bom, né? Porque aí, na verdade, eu não vou estar trabalhando a minha reforma íntima. Eu não vou estar trabalhando nada em mim. Simplesmente eu estou colocando algo que eu tenho para fora de qualquer jeito e isso não vai fazer bem para ninguém. E quando nós falamos então em inteligência emocional, é quando justamente eu identifico essas emoções que eu tenho guardado dentro de mim, esses sentimentos que eu tenho armazenados em mim e vou trabalhar para ressignificá-los. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma mágoa de alguém e eu agora identifiquei, criei consciência de que eu tenho essa mágoa, eu posso trabalhar para poder me libertar dessa mágoa. E nem sempre eu vou conseguir me libertar dessa mágoa resolvendo com a própria pessoa. Muitas vezes isso vai ser fazer por outras pessoas o que eu gostaria de estar fazendo por aquela, só que no momento eu não tenho ela presente, porque a gente pode muito bem ter mágoa de alguém que já morreu. E aí, como que eu faço para resolver? Ah, a pessoa já morreu e eu não resolvi antes, agora não tem mais jeito? Não, é justamente trabalhar aquele sentimento, ressignificando aquele momento e através do próximo, através de outras pessoas, eu fazer o que eu gostaria de estar fazendo com aquela pessoa naquele momento. Um abraço, um carinho,
uma mensagem, um conforto, uma caridade material, seja o que for, para eu modificar aquele sentimento que eu tinha em relação a ela. Aquele filme, eu gosto muito de falar do filme Divertidamente, é um filme infantil, mas que na verdade ele traz muitos ensinamentos, porque ele mostra exatamente como acontece o momento do armazenamento das emoções no nosso cérebro e das memórias. E lá tem um momento que eles falam das memórias base, que são as memórias que são nossos esteios, a nossa base mesmo. E geralmente elas ocorrem na infância. E dependendo das memórias que eu tenho na infância, eu terei dificuldades na vida adulta. Uma criança que tem memórias base positivas, a possibilidade e a probabilidade de ela ser uma pessoa mais segura, mais otimista, mais prudente, mais feliz e que tem mais ação é muito maior do que uma pessoa que tem memórias bases da infância negativa. Uma memória base de medo, de sofrimento, de frustração. O adulto que tem essas memórias bases, ele vai ter muito mais dificuldade para trabalhar isso, né? Porque essas memórias, elas geram geralmente crenças, e crenças que muitas vezes nos bloqueiam no nosso dia a dia e na nossa vida, crenças que nós chamamos de crenças limitantes. E muitas vezes na vida adulta a gente se depara com uma situação e a gente recua diante daquela situação e não sabe por quê. A gente tem medo de dar aquele passo adiante do que pode acontecer. E muitas vezes a gente não faz, desiste. E por que será que isso acontece? Justamente porque muitas dessas memórias que estão guardadas lá no nosso inconsciente, elas naquele momento, diante daquela situação que pode ser um gatilho, faz com que eu me limite. Porque um dia me disseram que eu não seria capaz, um dia me disseram que eu não poderia, que eu não merecia, que eu não deveria, e eu guardei aquilo no meu inconsciente como uma memória, e diante dessa situação agora eu não consigo seguir adiante. E é por isso que é tão importante a gente se conhecer, o autoconhecimento, através dessa reforma íntima, através dessa inteligência emocional. Porque quando a gente se conhece e a gente se depara nessa situação que a gente recua, se eu me conhecer de verdade, naquele momento eu vou perceber, poxa, isso daí não é meu. Tem alguma coisa estranha, eu não sou assim. Não sou eu não recuaria diante desse desafio. Eu sou uma pessoa corajosa. Por que eu estou recuando então? Por que eu estou com medo? E aí gera o conflito, que é um conflito positivo, daquilo que eu estou sentindo com aquilo que eu conheço de mim. E aí naquele momento, eu sabendo quem eu sou, com a capacidade que eu tenho e que todos nós temos, eu vou em frente. Aí sim eu sigo adiante e eu consigo ultrapassar aquele obstáculo. E assim todos os outros que vierem, que chegarem até mim. Outra coisa que difere as emoções dos sentimentos é que os sentimentos, eles são exclusivos dos seres humanos. Ou seja, somente os seres humanos, eles têm os sentimentos, porque somente os seres humanos são conscientes, têm a consciência, são racionais. Então, somente nós temos a parte racional do cérebro, que é essa parte da frente, que é chamado de neocórtex, que torna algo consciente. Os outros mamíferos, eles têm as emoções, então eles têm medo, eles também têm a emoção da raiva, eles têm a emoção da tristeza, da alegria, do nojo. Porém, aquilo não se torna consciente. Por isso que nós nos diferimos desses outros mamíferos. A partir do momento que torna consciente, se torna um sentimento. E para eles não passam de emoções.
Outra coisa é que todas as nossas memórias, boas ou ruins, elas trazem consigo uma carga de emoção, que pode ser grande ou pode ser menor. Então, um impacto, por exemplo, uma perda, uma morte de um ente querido, um acidente, uma perda material, vai trazer uma carga, né, na memória muito negativa. E aí fica bem mais difícil para ser trabalhada, pelo excesso emocional que ela traz. Em si, a emoção, ela dura apenas 30 segundos. Só que, como o nosso cérebro não diferencia o real do que não é real, cada vez que eu me lembrar daquilo, é como se estivesse acontecendo novamente, e toda aquela emoção, todas aquelas questões fisiológicas, elas vão ser vividas novamente. Então, toda vez que eu lembrar daquele ente querido, eu vou sofrer, vai dar aquela tristeza, aquela sensação de perda. Se eu lembrar de um trabalho que eu perdi, ou de uma perda material, seja o que for, vai vir à tona todas aquelas emoções. Os hormônios que se derramaram naquele momento vão se derramar novamente devido àquela minha lembrança. Há memórias que são enviadas para o nosso subconsciente que ficam adormecidas, porque elas não são necessárias no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o que eu comi ontem no almoço não é algo necessário que eu preciso ficar lembrando, a não ser que tenha me causado um mal-estar, né? A não ser que tenha me dado um revertério ali, né? Mas geralmente a gente não vai lembrar muito o que eu comi anteontem, a não ser que eu tenha comido algo que tenha uma carga emocional. Então, vamos supor que eu fiz uma receita que a minha avó fazia. E aquilo tem uma carga emocional, porque eu estou trazendo à tona a lembrança da minha avó. E eu vou ficar lembrando durante uns dias que eu comi. Aquela que eu comi aquilo, que era uma receita da minha avó. Agora, se for algo do dia a dia, geralmente a gente não vai ficar lembrando. Então, essas memórias vão ser jogadas lá no nosso inconsciente. Só que, mediante um gatilho, elas podem ser reativadas. Isso em qualquer momento. Se eu tiver um gatilho, eu posso lembrar de algo que eu achava que eu tinha esquecido. Então, vamos pensar na nossa infância. A gente lembra muito pouco da nossa infância, né? Eu tenho pequenas lembranças de andar num quintal com um velotrol, de um cachorro que eu tinha lá na infância, de algumas coisas que minha avó fazia, de comida. Eu tenho poucas lembranças. Mas, alguns momentos, a gente pode ter lembranças que a gente nem sabia que tinha, mediante um gatilho. Mediante uma música que eu escuto me faz recordar de algo lá da minha infância que eu nunca tinha lembrado. Mediante um cheiro, eu posso lembrar de algo que para mim estava adormecido. Então, quando eu dou os cursos, né, para o pessoal que faz curso comigo, a gente trabalha muitas vezes uma meditação e a gente volta lá na nossa infância e através dos gatilhos, do cheiro, de música, a gente consegue recordar daquele momento. Eu costumo falar o que acontecia nos domingos na sua casa. Como que eram os domingos na sua casa? Nos domingos as pessoas se reuniam, as pessoas faziam a comida junto, ou tinha sempre a macarronada com frango, e aquilo vai vindo à tona e a gente vai sentindo a emoção, aquela alegria daqueles momentos, aquele cheiro, até o gosto da comida a gente consegue sentir muitas vezes. E se for uma recordação triste, vai acontecer a mesma coisa. O ressignificar, o que muitas vezes os psicanalistas fazem, alguns terapeutas, é justamente voltar nesses momentos e implantar gatilhos positivos no lugar daqueles negativos. Implantar na verdade, tentar ressignificar aquele momento triste, colocando gatilhos positivos de aprendizados que ficaram diante daquele ocorrido. E isso ajuda muito.
Só que isso acontece na nossa vida adulta, quando a gente procura ajuda. Só que na maioria das vezes, e quando a gente procura ajuda, só voltando um pouquinho, é porque a gente tornou consciente aquilo. Só que a gente passa a maior parte da nossa vida com isso inconsciente, ou seja, a gente acaba não procurando ajuda. E muitas vezes isso vai gerando uma angústia, uma tristeza, e a gente vai entrando naquele processo de depressão. Muitas pessoas agora, né, depois de tantos dias já dentro de casa, já estão entrando até num processo desse de depressão novamente. Porque apesar de ser bom, porque a gente está tendo tempo de olhar para nós mesmos, ao mesmo tempo a gente também está tendo tempo de relembrar várias coisas. E muitas vezes essas lembranças trazem outros sentimentos, que são sentimentos secundários, que a gente adquire também através das nossas relações, que são arrependimento. Por que que eu não fiquei mais tempo com aquela pessoa? Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu teria aproveitado mais. Sentimento de culpa, que vem junto geralmente com arrependimento, né? Então, tudo isso é uma enxurrada de coisas que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar agora e que nós precisamos separar, para que ao invés de ter um final positivo, a gente não tenha algo negativo. Porque nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com notícia. A gente abre as nossas redes sociais e a gente recebe notícias muito mais negativas do que positivas. E se a gente acaba juntando essas notícias negativas, esses desentendimentos, né, por divergências de opiniões, e junta com aquela carga emocional de coisas negativas que a gente já tem guardado, imagina o que acontece. A gente, em vez de melhorar, vai ficar muito pior, vai ficar angustiado, aquele desespero de voltar logo para o trabalho, para fazer as coisas que a gente tem que fazer, porque, mais uma vez, a gente quer fugir de tudo isso. Agora, se a gente filtra, né, porque além de muitas coisas ruins estão sendo postadas, sendo faladas, acontecendo, mas muitas coisas boas também estão acontecendo. Muitas pessoas estão, nesse momento, aproveitando como oportunidade para trabalhar em prol do próximo, para trabalhar a caridade, para poder ajudar o outro. E não estão deixando de olhar para dentro de si mesmo. Pelo contrário, foi por olhar para si mesmo e perceber que faltava algo que a pessoa foi atrás para poder fazer. Tem uma amiga querida, eu não vou citar o nome, que ela me perguntou esses dias se eu sabia de algum lugar que ela pudesse ajudar, que ela queria ajudar, que ela estava se sentindo um pouco inútil, porque ela achava que ela não estava fazendo nada, apesar de eu saber que ela está fazendo sim a parte dela, e muito bem feita, por sinal, mas ainda assim ela sentia que faltava algo. Então, olha só, enquanto pessoas estão nesse momento aproveitando para se trabalhar, olhar para dentro de si mesmo e perceber que ainda pode fazer algo pelo outro, tem pessoas que, infelizmente, ainda não querem colocar para fora todos esses sentimentos que têm a serem trabalhados e por isso acabam, através do neurônio espelho, que a gente chama, colocando isso como sendo responsabilidade do outro, responsabilidade dos governantes, responsabilidade de outras pessoas. Isso é porque a pessoa ainda não está conseguindo olhar de verdade para dentro de si mesmo e perceber quais são os pontos de melhoria que ela pode trabalhar. Tudo isso, essas emoções, né, como eu falei, elas trazem para nós as crenças, e essas crenças elas precisam ser trabalhadas positivamente. Então, eu estou dentro de casa, eu não estou inútil, eu posso sim fazer muitas coisas. É o momento de eu colocar ali como uma crença positiva para mim.
O que que eu, como pessoa, mesmo estando dentro de casa, mesmo não querendo me expor, posso fazer por outras pessoas? Eu posso. Eu não preciso ficar esperando a quarentena acabar. Eu não preciso ficar esperando aparecer um dinheiro para eu poder fazer. Não, eu posso fazer agora. Então, isso é uma crença positiva que a partir do momento que eu acreditar, eu consigo e eu posso fazer. E eu saio para agir, para poder tornar isso uma ação. Outra coisa é que muitas vezes a gente confunde e a gente se mistura com as emoções de outras pessoas. Isso acontece muito e não é incomum, isso é comum mais do que a gente imagina. Então a gente tem a nossa postura e a gente acredita em algo. Só que de repente a gente lê algo que outra pessoa escreveu e naquele momento parece que a gente sente junto com a pessoa aquela indignação, aquela raiva. E às vezes a gente acaba se misturando e passando isso adiante. Isso acontece muito com essas mensagens que a gente recebe, principalmente pelo WhatsApp. Então a gente recebe uma mensagem, aquilo vem com uma carga emocional tão grande que eu absorvo aquilo e eu não consigo filtrar e passo aquilo adiante. Passo aquilo inconscientemente. Se a gente parar para perceber, muitas mensagens são passadas no WhatsApp, eu acredito que elas não são lidas inteiras. Elas são apenas lidas aquela parte que me interessa e aquela parte que me toca. E vão sendo passadas adiante, as pessoas não vão atrás para ver se é real, se é fake news, se aquilo tem necessidade de ser passado adiante, se aquilo realmente vai ser útil para alguém, né? Então, mesmo à distância, a gente consegue captar uma carga emocional de outra pessoa. E aí, pensando um pouquinho na questão espiritual, que eu não posso deixar de falar também, quando a gente. Como que a gente atrai para nós os nossos afins? Pela nossa carga emocional. Então, se eu sou uma pessoa que se revolta facilmente, que fico indignada com tudo que eu vejo, quem que eu vou atrair para perto de mim? Tanto encarnado como desencarnado. O que a gente acredita que vai vir para perto de mim? Com certeza não são espíritos de luz, seres de luz iluminados. Se eu tenho uma pessoa com uma carga emocional de ódio, de rancor, de vingança, o que eu vou estar atraindo para perto de mim? E o tempo, a gente precisa se vigiar o tempo todo, porque às vezes eu tô ali, ó, naquele padrão positivo, né? Eu excluo todas aquelas mensagens negativas, eu não passo adiante, eu não compartilho, eu tô fazendo a minha parte, tento ocupar o meu tempo o máximo possível que eu posso, só que em algum momento de fragilidade, eu tenho aquele pensamento novamente com uma emoção que não é tão positiva. Naquele momento, é um milésimo de segundo que é o suficiente para eu poder atrair para perto de mim os afins. E não é só desencarnado, é pessoa encarnada também. Então você pode perceber que quando a gente está com o padrão vibratório baixo, a gente começa a receber um monte de mensagem negativa. Mensagem só mostrando tudo de ruim que está acontecendo. E quando a gente está num padrão vibratório mais elevado, né, de felicidade, de alegria, de positivismo, de otimismo, a gente acaba recebendo mensagens positivas de outras pessoas. Então, é manter o máximo que a gente conseguir o equilíbrio, para a gente conseguir ter essa saúde emocional. E não é só esse tempo agora que nós estamos vivendo, é para a vida, né? Porque isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar e a gente vai voltar para a nossa rotina,
cada um da sua forma, com seus aprendizados diferentes. Só que se a gente voltar a ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos que a gente tinha antes, não vai ter adiantado de nada todo esse tempo de reflexão que a gente pôde passar, né? É perceber que cada um tem o seu ponto de vista diferente, cada um tem o direito de expor o seu ponto de vista, desde que isso não agrida o outro. Porque muitas vezes somos nós mesmos que procuramos nos ofender. Não é que a pessoa postou algo para nos ofender. Nós vamos lá, né, na rede social da pessoa, ler o pensamento que ela colocou no momento de desabafo e a gente se ofende com aquilo e naquele momento começa uma discussão desnecessária. Cada um tem direito de colocar o que desejar, o que pensar, o que sentir. Porém, eu também tenho direito de ler aquilo e excluir aquilo da minha vida. Eu não preciso compartilhar daquele pensamento da pessoa e também não preciso brigar para tentar convencer aquela pessoa de que ela está errada. É uma perda de tempo quando a gente faz isso. Eu passo por momentos que às vezes eu leio algumas coisas que eu falo, nossa, eu tenho que responder. Eu preciso colocar o meu ponto de vista. Mas vai valer a pena? Aí eu peso, vale a pena? Será que se eu escrever aqui o que eu penso referente a esse assunto, vai mudar alguma coisa? Vai adiantar? Ah, eu vou ficar mais leve porque eu falei o que eu pensava, mas e aí? O que eu ganho com isso? Isso é orgulho, isso é vaidade, isso são sentimentos que a gente não precisa levar, que a gente não precisa ter, porque daqui a pouco a gente vai voltar a se encontrar com as pessoas, como que a gente vai olhar para elas novamente? Se a gente tiver discutido, se a gente tiver se ofendido, se magoado por conta de um pensamento divergente. Todos nós temos filtros, todos nós temos pensamentos, sentimentos e emoções que devem ser respeitadas. E só cabe a nós trabalharmos as nossas próprias emoções e sentimentos. O outro, quando ele quiser, ele vai procurar trabalhar isso nele. Então, hoje, o pensamento que eu gostaria que nós tivéssemos, né, ao final desse nosso encontro, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo assistindo. Gostaria até de compartilhar, porque eu acho que a gente deve mostrar a nossa vulnerabilidade, que há momentos que eu penso em não fazer os vídeos, porque parece que eu estou falando algo que não está sendo vivenciado. Mas eu gostaria que vocês soubessem que o que eu falo aqui, o que eu compartilho com vocês, né, pelos estudos que eu faço, é algo que realmente eu vivencio no meu dia a dia. E é uma luta íntima comigo mesmo para eu poder trabalhar essas emoções que eu ainda tenho, negativas, como eu acabei de falar. De repente eu leio um comentário, quero revidar, e ali é uma luta minha, íntima, que eu quero melhorar, que eu quero trabalhar em mim. Então, quando eu venho aqui conversar com vocês, eu não venho aqui como sendo detentora de conhecimento nenhum, é simplesmente para a gente poder compartilhar e se conectar no momento de alegria, de amor, de paz, para que a gente possa, depois que tudo isso passar, se encontrar novamente e poder dar aquele abraço fraternal, sem ter ficado nenhuma mágoa, nenhuma tristeza para trás. Então é um pensamento de harmonia, é um momento agora de união, não é um momento agora de guerra. Não importa o que os nossos superiores estejam fazendo ou falando, o que importa é o que nós estamos fazendo, é a forma que nós estamos agindo.
É isso que importa. Gratidão a vocês, gratidão a Deus, e que na próxima semana nós possamos estar aqui juntos novamente. Obrigada.